Paz seja convosco, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos num dia com bastante frio, com chuva, mas estamos dispostos a compartilhar a palavra de Deus para que ela possa nos fortalecer e aquecer o nosso coração, né? Porque o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, e a todo momento nós temos que aprender e declarar que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E o mais importante da nossa existência aqui na terra, enquanto o servimos, é aprendermos também a louvá-lo em todo momento, em todo instante, em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu queria compartilhar uma breve palavra com vocês sobre a importância de louvar a Deus, né? Que nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores e o nosso coração, ele precisa estar cheio de gratidão e louvor a Deus. Quero usar o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 2, onde nos relata o cântico de Moisés após a vitória sobre o exército de Faraó, sobre os egípcios, né? E a travessia do Mar Vermelho. Então ele, no versículo 2, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Amém? Então, Moisés, ele compreendeu a importância de gratidão, a importância de louvar a Deus pelas batalhas vencidas, pelas conquistas, pelas realizações, pelos propósitos de Deus, pela vida que Deus tinha dado a ele. Então, após a vitória que ele teve sobre os egípcios, então ele escreve esse cântico de louvor, de adoração a Deus, pelo livramento que Deus deu a eles, né? E pela continuidade dos propósitos de Deus para aquele povo, né? Então ele exalta a Deus pelos seus feitos e por sua grandeza, né? E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de poder, embora nós não o vemos, embora nós não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo em nosso espírito, podemos senti-lo em nossas vidas. E pelo Espírito que Ele colocou em nós, nós podemos ser verdadeiramente um vaso de honra, e aonde o nosso coração e a nossa boca, em qualquer circunstância, possamos louvar e adorar a Deus, porque Ele não desiste de nós. Então, o louvor a Deus é uma das características mais típicas de amor, né? Onde nós somos gratos a Deus pela sua compaixão, pela sua misericórdia, né? Pela sua graça, por tudo que Ele faz em nosso favor. Então é um meio que Deus colocou em nossos corações de agradecimento. Quando alguém faz algo em nosso favor, nós costumamos dizer muito obrigado, sou grato, né? Deus te abençoe. Agora, imagina o que Deus fez por nós, né? A ajuda humana, ela é limitada. Nós podemos ajudar com roupa, com alimento, com abraço, com sustento, com dinheiro, né? Com presentes, mas nós não podemos fazer o que Cristo fez por nós lá na cruz. Nós não podemos salvar, nós não podemos curar as feridas da alma e do espírito, nós não podemos tirar alguém das mãos de Satanás, porque esta foi a vitória que o Senhor nos deu lá na cruz. Ele venceu os nossos inimigos espirituais lá na cruz. Então o nosso coração tem que ser grato. Então Deus, Ele merece o nosso respeito, merece o nosso amor, merece a nossa dedicação
em prestarmos a Ele louvores e a adoração. Quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, nós falamos bem de Deus, nós o elogiamos, nós o fazemos com que o nome dele seja exaltado no mundo físico e também no mundo espiritual. Nós demonstramos a ele respeito, carinho por tudo o que ele fez por nós. Então nós temos que aprender a louvar a Deus, né? Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. Nós sabemos que o louvor traz a presença de Deus. Como eu disse, a Bíblia fala que o Senhor habita nos meios dos louvores. Então o louvor traz calma, o louvor traz a presença de Deus, o louvor traz alegria, o louvor mexe com o nosso espírito, com a nossa alma. Então nós temos que aprender a louvar. E na realidade o Senhor, ele se alegra daqueles que o adoram, e ele diz que nós precisamos aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus como se nós estivéssemos cantando uma música comum, estivéssemos declarando uma poesia comum, estivéssemos fazendo algo num âmbito simplesmente material. Mas quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós precisamos sair da dimensão do mundo físico e entrar na dimensão do mundo espiritual e verdadeiramente adorar a Deus e louvar. Então o louvor, ele é como um sacrifício. O louvor não é naqueles momentos que nós estamos felizes, não é naqueles momentos que nós estamos vitoriosos, rejubilantes. Não, o louvor, ele é um ato de sacrifício a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor, ele é sacrificial. Às vezes, nós estamos em alguma circunstância da nossa vida que nós nos fechamos, nós nos trancamos e não queremos louvar a Deus. Mas é nesse momento que nós precisamos colocar o fruto dos nossos lábios em ação, que é o louvor. E somente louvam e adoram a Deus os que confessam o seu nome, os que fazem parte da família de Deus, que já foram restituídos, que já nasceram de novo. Então, temos que ter o nosso momento, mesmo que a dor seja grande, mesmo que a desilusão esteja batendo a nossa porta, mesmo que nós estejamos de alguma forma cansados, nós temos que tirar um período de sacrifício e adorar e louvar a Deus. E louvor, ele é um privilégio, porque nós não louvamos apenas da nossa carne. É o Espírito que habita em nós que nos ajuda a louvar e a adorar. Então, louvor também é um privilégio e o louvor é um dever nosso para com Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Então os próprios anjos de Deus o adoram. Tem seres que adoram a Deus 24 horas por dia, incessantemente. E nós temos que ter esse dever de adorar a Deus também. Alguns acham que adorar é só ir na igreja, bater palma e acompanhar os hinos que o ministro de louvor está ministrando naquele momento. Mas a adoração é muito mais profunda do que cantar, né? A adoração, ela precisa sair do nosso espírito, da nossa alma. É uma maneira de nós sermos agradecidos
pela obra redentora de Deus em nossas vidas. Então o louvor nos entrega a Deus uma gratidão pelo que Ele fez por nós. Nos redimiu do pecado e nos deu salvação. Colossenses, capítulo 18, versos 20. Olha o que está escrito. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando nós adoramos a Deus e louvamos a Ele, nós estamos sendo agradecidos pela obra redentora dele em nossas vidas. Então, nós temos que ter força para vencer a nossa carne quando ela não quer adorar a Deus, quando ela não quer se entregar à presença do Senhor. Então, por tudo que Deus fez conosco, irmãos, nós temos que tirar pelo menos um período durante o dia e dar glória a Deus e render louvores a Ele, para que Ele saiba que nós somos gratos pela remissão dos nossos pecados, somos gratos pela paz que Ele nos deu, somos gratos por Ele suprir as nossas necessidades dia a dia, somos gratos por Ele manter a nossa fé ativa, viva, a esperança de que dia a dia nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então Deus, Ele nos encoraja a ter uma vida de constante louvor na presença dEle. Efésios, capítulo 1, versos 12, diz assim: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quando nós louvamos, nós passamos a ser um louvor vivo a Deus para a glória do Senhor. Então a nossa vida tem que ser uma vida de adoração e de louvor. Repito, Efésios, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então tudo que nós somos, fazemos, tem que refletir louvor à glória de Deus. Tem que mostrar para o mundo físico e espiritual que nós temos motivo para adorar e para louvar e para glorificar ao Senhor. Porque o Espírito que está em nós é um Espírito que nos ensina a adorar a perfeita adoração e o perfeito louvor. Filipenses, capítulo 1, versos 11, diz assim: cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nós temos que entender que Deus está todo dia, a todo momento, dizendo: adora-me, louve-me, busque-me, seja grato. E quando nós praticamos isso, nós começamos a mortificar a nossa carne. Temos o exemplo de Paulo na prisão, quando ele estava no cárcere, e ele começa a louvar e começa a adorar a Deus, e o louvor e a unção de Deus enche aquele lugar, e as cadeias são quebradas. Então, quando nós adoramos e quando nós somos para a glória, para o louvor do Senhor, e nós passamos por algumas circunstâncias difíceis, e mesmo assim, contra os nossos pensamentos carnais, contra as inflamadas setas do maligno que queira nos destruir, nós abrimos a boca como um fruto de louvor e adoramos ao Senhor. Então a unção dele vem sobre nós, quebra o jugo, espanta o inimigo e nos faz vitoriosos e nos livra das armadilhas do inimigo.
Então o louvor ele tem poder na nossa vida. Quando nós nos entregamos de corpo, de alma, com uma consciência tranquila, com a consciência verdadeira de que o Senhor aceita os nossos louvores. Então que nós sejamos cheios desse fruto de justiça e que os nossos lábios venham constantemente dar glórias, louvar e engrandecer ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, há uma prova durante o período da nossa vida. E o Senhor fala que essa prova é muito mais valiosa do que ouro, porque nós estamos sendo aperfeiçoados para ir ao encontro dele. E muitas vezes nós imaginamos como será esse dia, como será entrar nos céus, como será ver o Senhor, como será contemplar tudo que existe no reino de Deus, que nós, na nossa mente humana, não conseguimos compreender. Paulo fala que ele viu coisas inefáveis que ele não conseguia traduzir em palavras o que ele viu nos céus. Então, nós temos que querer e nós temos que ser um adorador desses últimos tempos. Isso depende de nós, em buscar, em ter uma intimidade com o Senhor, em adorá-lo em todo momento. Esquecer-se das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo que está em Jesus Cristo. Tudo vai passar. E manter a nossa mente firmada no Senhor, para que a palavra dele surta efeito verdadeiramente em nós. No livro de Isaías, capítulo 12, versos 2, Isaías usa também as mesmas palavras, louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque ele é Senhor da vida dele. E que seja assim em nossas vidas também. Que nós tenhamos a inspiração que Moisés teve para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, pelos grandes feitos que Ele tem feito em nossa vida. E pelos feitos que ainda irão acontecer. Pelos sonhos que você está pedindo, clamando, pelos sonhos que você almeja ainda para você mesmo, para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos. Então, seja grato a Deus e que a sua boca esteja disposta, pronta a louvar ao Senhor em todo o tempo, até a volta do Senhor para nos buscar. Medite nisto, pense um pouco sobre isso, leia sobre isto e se coloque à disposição do Senhor. E a partir de hoje, tire um tempo para cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, pelo que Ele representa para você e pelo que Ele é na sua vida. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e que Deus possa tocar com as brasas do seu altar em seus lábios e que você possa, de todo o seu coração e espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus o abençoe em nome de Jesus.